A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras, FAFIC, vai promover no próximo dia 31 uma palestra sobre o câncer de mama com o médico e professor mestre Emídio Antônio de Araújo Neto, que é R3 em mastologia. A palestra Câncer de Mama, Onde Estamos, Para Onde Vamos, vai acontecer no Auditório Bento XVI pela manhã, das 7h30 às 9 horas, e também no período da noite, das 18h40 às 20h15. Emídio Antônio de Araújo Neto é médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor mestre em Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor egresso de Medicina no Centro Universitário de Patos, com residência médica em ginecologia e obstetrícia. O câncer de mama é uma das doenças mais comuns no mundo. E para você ter ideia, é o câncer mais comum que acomete as mulheres. E o câncer de mama, ele tem uma peculiaridade, que ele atinge as mulheres em idade muito nova. São mulheres na idade fértil, que geralmente têm criança, têm filhos, são mulheres que trabalham. E, consequentemente, essas mulheres acometidas por doenças, que muitas das vezes já acontecem num grau muito avançado da doença, muitas das vezes, mesmo com o tratamento adequado, a pessoa não consegue tratar de forma adequada e ficar curada. Ou seja, o mais importante do câncer de mama é o diagnóstico precoce. E essa palestra ela vem para coroar isto, tendo em vista a universidade, a faculdade, ter observado esse problema, né, do câncer, que é muito comum e acomete mulheres cada vez mais jovens. Nada mais justo do que a gente fazer uma palestra de tal forma que tenha a intenção de chamar a atenção para o problema. Quando você faz o diagnóstico do câncer de mama de uma forma precoce, é totalmente diferente o diagnóstico, o prognóstico, a chance dessa pessoa ficar curada. E também é importante que o câncer de mama não interessa apenas às mulheres, aos homens também. Aos homens também, por quê? Porque além da mulher ser casada com seu marido, né, claro, uma mulher doente vai adoecer toda a família do ponto de vista psicológico. Além disso, o homem também pode ser acometido por câncer de mama, embora muitas pessoas desconheçam. E o importante também é que, quando o homem é acometido pelo câncer de mama, é muito mais grave do que a mulher. Aí vocês vão se perguntar, mas por que é muito mais grave o câncer de mama no homem do que na mulher? Porque o homem nem sabe que tem câncer de mama. Quando ele vem perceber, já é muito grave, diferente da mulher. A mulher, por saber que pode ser acometida, ela rotineiramente já faz o seu autoexame em casa, após a menstruação. E o homem nem nisso ele pensa. Por não pensar assim, e quando ele vai suspeitar que está com um nódulo na mama, que esse nódulo pode ser um câncer, já é muito avançado. E devido à mama do homem ser muito pequena, esse nódulo já começa a se espalhar muito rápido. É por isso que o homem, uma vez acometido pelo câncer de mama, esse câncer passa a ser muito mais grave, muito mais agressivo, e, consequentemente, a chance de cura é muito menor do que na mulher. Ou seja, é uma doença que não acomete e não interessa apenas às mulheres, e também aos homens. Daí a importância dessa palestra, né, que será realizada na FAFIC, ela ter como alvo o público masculino e o público feminino. Estudos apontam que pelo menos 8 em cada 10 pessoas poderão vir a ter algum tipo de câncer. Segundo o médico Emídio Antônio de Araújo Neto, esses dados refletem o aumento do número de diagnósticos, mas ele também explica por que a incidência de câncer está ligada às regiões geográficas do país. Tendo em vista a melhoria nos padrões diagnósticos, nos exames, né, usados para fazer o diagnóstico, isso mudou muito a quantidade de diagnósticos realizados. Por exemplo, no Brasil, vamos tomar como, por exemplo, câncer de mama, no Brasil, todos os anos são diagnosticados cerca de 70 mil casos novos de câncer de mama. 70 mil. É como se fosse uma cidade aí do porte aproximadamente de Cajazeiras, todos os anos com novos diagnósticos de câncer de mama. E para a gente ter uma ideia, por exemplo, na Paraíba, cerca de 50 casos para cada 100 mil habitantes. A Paraíba tem em torno de 4 milhões de habitantes. Se você for fazer essa conta matemática, para cada 100 mil são 50 pessoas, aí vai dar em torno de quase 2 mil pessoas diagnosticadas todos os anos com câncer de mama. Cajazeiras, por exemplo, que tem cerca de 70 mil habitantes, agora de acordo com a última estatística do IBGE, tem que ter todos os anos cerca de 30 casos de novos câncer de mama. A pessoa, quanto mais idosa, mais é maior o risco da pessoa ter câncer de mamas e câncer no geral. Só que existe uma peculiaridade muito importante.
O câncer, quando acomete mulheres mais jovens, esse câncer tende a ser muito mais grave. Quando acomete pessoas mais idosas, esse câncer tende a ser mais leve. E o câncer de mama tem um pico, que ocorre entre 50 e 60 anos de idade. Esse é o pico de maior prevalência, de maior incidência do câncer de mama nas mulheres. Mas, hoje em dia, o câncer está acometendo as mulheres cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Às vezes a pessoa se pergunta, mas doutor, por que acomete as mulheres cada vez mais cedo? Isso existe estudos estatísticos, né, e com base em vários fatores, faz com que isso ocorra. Por exemplo, o tipo de alimentação que a pessoa usa. Hoje em dia, as mulheres, cada vez mais inteligentes, não querem casar cedo, não querem ter filhos cedo, elas querem estudar, querem ser jornalistas, querem ser médicas, advogadas, e aí, consequentemente, elas protelam cada vez mais a maternidade. E quando a mulher não engravida ou engravida muito tarde, isso passa a ser um fator de risco para ela ter câncer de mama. E quanto mais rica, quanto mais abastada do ponto de vista financeiro for a pessoa, maior o risco da pessoa ter câncer de mama. Pelo menos desse dado, né, a pessoa ser pobre, ela tem uma vantagem em relação aos ricos. A pessoa ser pobre, ela tem menos risco de ter câncer de mama do que as pessoas mais ricas. Por exemplo, no Brasil, a região aí mais parecida com a Europa, do ponto de vista genético, né, de comportamental, de alimentação e tudo mais, é a região sul. E, consequentemente, é na região sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, onde a incidência de câncer de mama é maior do que todos os outros estados. E tem essa explicação, porque as pessoas, devido à questão da herança genética, né, de comportamento e tudo mais, isso faz com que essa região se destaque em relação a todas as outras regiões, passando inclusive o Nordeste e a região Norte, em incidência de câncer de mamas.